Vamos chamar a Clara Nery, ela está na ponta da linha, em Duque de Caxias. Clara está rodando algumas escolas do ensino infantil porque a prefeitura autorizou a volta das crianças às escolas a partir de hoje. E no próprio decreto tem algumas recomendações, como, por exemplo, as crianças têm que manter 1 metro de distância uma das outras e as professoras também não podem ficar perto das crianças. Só se amarrar as crianças. Sem brincadeira. Não dá. Gente, desculpa. Qual é a idade dessas crianças? Ensino infantil é mais ou menos até 6, 7 anos. Não tem. Pessoal, desculpa. Isso, Agatha, desculpa te interromper, mas é que é duro ouvir esse tipo de coisa. Não precisa ter filho, não. Todo mundo foi criança com 5, 6 anos. Não é possível. Não é possível que uma criança sustente durante mais do que 5 minutos a recomendação de distância. Não é dado, não está no seu ambiente de capacidade cognitiva esse tipo de seguir esse tipo de recomendação. São crianças, né? São crianças e mais, estão no colégio 6 anos, 5, 6 anos já numa fase de alfabetização, né? Pré-alfabetização, alfabetização, mas de toda forma, estão no colégio também, se não sobretudo, para socializar, para ter contato com as outras crianças, para abraçar, para tocar. Como disse a minha filha Manu outro dia, aliás, num grande momento, né, de disposição da franqueza, da sensibilidade, né, no começo desse período de isolamento social, de distanciamento social, foi muito comum as ligações telefônicas com vídeo, né, para ver os primos, para conversar com os primos. Depois de algum tempo, ela virou para mim e falou assim: papai, não quero mais. Eu quero encontrar, tá bom? Não, isso não conta. O que conta é encontrar. Eu quero pegar, quero abraçar. As crianças estão voltando para a escola também para matar essa saudade. De modo que estabelecer regras para crianças de distanciamento é uma estupidez, é um grau de... Não me surpreende, mas é um grau de irresponsabilidade da parte do poder público, no caso da Prefeitura de Caxias, que eu não esperava ver tão escancaradamente. Não me surpreende, mas é de um escancaramento que dói. Clara Nery está em Duque de Caxias e, inclusive, já percorreu algumas escolas. Você sabe se elas estão, de fato, aderindo a essa recomendação da Prefeitura do retorno no dia de hoje? Clara, bom dia para você. Bom dia, Agatha, bom dia a todos. Antes mesmo de a gente chegar nas escolas, assim, eu já fiquei impressionada com o que eu vi no centro, que se eu fizer uma imagem do que eu estou vendo agora, parece que não estamos em pandemia, porque muita gente na rua, comércio todo aberto, a maioria das pessoas sem máscara ou usando de forma errada, e aí, em meio a isso tudo, a partir de hoje, foi permitida a volta às aulas nas escolas particulares. A Prefeitura publicou a autorização no Diário Oficial da sexta-feira e vale somente aí para o ensino infantil. Como vocês falaram, vai até mais ou menos as crianças até 6 anos de idade. E o que chamou a atenção, a gente conversou com alguns profissionais também da área que são contra essa volta às aulas, que algumas determinações, que além daquela questão da higienização, é aquela questão do distanciamento, né? De uma carteira e outra e até de uma criança e outra, que são muito novas. Muitas crianças aí ainda nem aprenderam a andar, né? Então a gente fica pensando como isso vai ser respeitado. A gente lembra que o Sindicato Estadual dos Professores é contra essa volta às aulas e as escolas da rede pública, no entanto, ainda não têm uma data definida para a volta às aulas. Segundo o decreto da Prefeitura, a previsão é que as atividades escolares permaneçam paralisadas até dia 15 de julho. E, para reforçar o motivo, o que o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que inclusive já teve Covid-19, foi tratado em um hospital do município do Rio de Janeiro, em Botafogo, aí pertinho da sede da Band, ele alega que a arrecadação no município caiu 40% e, por isso, o município precisa voltar às atividades. E a gente lembra também que o número de casos de morte por Covid-19 no município aqui de Duque de Caxias continua crescendo, já bateu aí 400 mortes por Covid-19 e está ocupando a 3ª posição de maior número de mortes pela doença no estado do Rio, Agatha. Tem uma outra coisa que eu não... Desculpa, Agatha, eu tô realmente... É inacreditável. Nós ouvimos aí a Clara Nery reportar um fato que para mim não tem explicação. E não me venham com explicação econômica. Não me venham com explicação econômica para a volta da atividade escolar. Não me venham. Então é o seguinte. Por que o Rio vai no mesmo caminho? Por que a Prefeitura de Caxias decreta exclusivamente para a volta de escolas particulares? Por quê? Porque está descasada
a volta da rede pública. Qual é a lógica? Eu já disse aqui, não me venham com lógica econômica para justificar especificamente volta de escola particular. Não, pelo contrário, né? Exatamente. Se você for pela lógica econômica, você vai ter que reabrir na lógica econômica primeiro as públicas. Até porque, dada a crise, eu vi aí um dado hoje de manhã, o Megali estava falando na rede, de que em São Paulo tem um estudo dizendo que 50% das escolas privadas de São Paulo vão quebrar. Nós já falamos disso aqui no programa, inclusive com relatos de donos de escolas que não resistiram, já não resistiram, outros que acham que não vão resistir. O que isso vai acontecer ou vai resultar? Vai proporcionar um aumento gigantesco no número de pedidos de matrículas na rede pública. Então, se tem aí uma lógica, né, econômica, ou seja, permitir que pais voltem ao trabalho, o que é realmente, sim, preocupante, necessário, algo a se colocar em perspectiva, a quantidade, a necessidade e as pessoas mais vulneráveis estão justamente dependendo da rede pública, né, André? Outra coisa que eu não entendo também é por que... Não consigo entender, ninguém vai me explicar. Por que na hora de voltar, já não consigo entender o descasamento. Volta à rede privada antes da rede pública. Não consigo entender. Tá? Realmente não consigo. São crianças da mesma idade, umas estudam em rede pública, outras estudam em rede privada. Por que uma volta antes da outra? Qual é a lógica? Essa eu não consigo entender. E outra coisa é, por que, uma vez voltando, voltam antes os menores? Por que, uma vez voltando, voltam antes aqueles que são incapazes de resguardar o distanciamento social? Eu não consigo entender. E que botam a mão na boca muitas vezes. Eu não consigo entender. Ninguém vai conseguir explicar isso. Ninguém vai conseguir explicar isso. Não vai. E outra coisa, por que o poder público tem de se meter como intermediário numa relação que é privada entre escolas particulares e pais? Essa mediação não cabe à prefeitura. O que a prefeitura pode fazer, no máximo, é estabelecer uma baliza, uma janela de volta. A rede pública, aí ela pode. A rede pública municipal volta no dia 15. Determinação da prefeitura. A rede privada tem, a partir do dia 15, uma janela de, 2 semanas, 3 semanas, para se adequar e voltar. Então, isso mas sim. Espera aí, Andreasa, mas aí você está dizendo uma coisa que, sim, eu entendo, mas você está dizendo o seguinte, o público botaria pelo menos um sarrafo para a rede privada. Tipo, não vou me meter em quando você vai voltar, mas você só pode a partir desta data quando eu vou voltar com a rede pública. É isso que você está sugerindo. Porque se também não tiver parte pública, né, com cientistas, com médicos, com especialistas, com quem está acompanhando a curva da saúde, de internação, de morte, para balizar e dizer, olha, precisamos esperar tal tempo aqui para voltar com as atividades escolares, você pode ter escola privada decidindo voltar hoje, por exemplo, hoje segunda-feira. Não, eu estou falando de baliza. Quer dizer, a rede pública volta no tal dia. Está aqui, determinado. Esse é o dia em que se abre uma janela para a volta da rede privada, mas não é uma janela indefinida. Você cria uma janela, você tem esse período aqui para se adequar. Não de um dia por outro e não antes da rede pública. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como pai de 2 filhos, um de 7 e uma de 5, que chegaram em São Paulo em 1 mês e meio de escola, de uma nova escola, com adaptação, etc., numa cidade nova, e que estão há 3 meses e meio em casa, os 2, sendo que eu trabalhando mais do que eu trabalhava antes, não só pela vinda para São Paulo, como por outras mudanças internas na Band, como também pela pandemia. E Patrícia, minha esposa, trabalhando full time, ou seja, o tempo inteiro, home office, no emprego dela em São Paulo. Então, eu estou falando aqui com absoluta consciência de quem sabe e muito a importância da escola, que não vê a hora da escola voltar. Não só por tudo isso, como pelo fato de que a gente está tendo, como foi esse final de semana, de que dá aula para as crianças e a gente não é preparado para isso. É angustiante. Aí as crianças, obviamente, às vezes você tem ali situações que você contorna, outras que não, no sentido mesmo do ensino, que a gente não está preparado para aquilo. Mas, enfim, tudo o que você, papai, mamãe, avô, titio e tal, está vivendo do outro lado. Né? Ouvinte que
passa por uma situação dessa semelhante. Aí você tem os adolescentes, você tem os jovens, você tem diversas situações. Mas quando você pega crianças, tá certo? 7, 5, 6, 4, 8, e mais, quando você tem mais de uma, inclusive, em casa, a gente sabe muito bem o desespero que a gente tem, a vontade que a gente tem que tudo isso passe e que as escolas voltem. Vocês não têm ideia como isso tem passado pela minha cabeça todos os dias. E a expectativa em São Paulo, segundo o anúncio feito há uma semana, 10 dias, é de que as aulas aqui voltem na rede pública e a rede privada, apesar de estar aí discutindo a possibilidade, mas a rede privada, a princípio, está acompanhando, isso só vai acontecer em setembro, dia 8 de setembro. Faltam 2 meses. Ou seja, eles ficariam em casa, se der tudo certo, 5 meses e meio no total. Então, eu me sinto muito a cavaleiro para emitir minha opinião, que é a seguinte: nesse desespero todo, a volta, ela não pode ser dada pela minha agonia, meu desespero, minha vontade que eles estejam dentro da sala de aula. Eu até, se eu fosse pensar no meu próprio umbigo, iria por esse caminho. Essa volta, ela só pode ser discutida por quem entende, principalmente, e por quem está envolvido na gestão também da saúde, com os números que a gente está vivendo na ponta da saúde e dos impactos, ouvindo cientistas, como por exemplo da Fiocruz, os impactos das crianças, tendo seus contatos e tal em sala, e do quanto que elas podem levar e transmitir para casa, para as pessoas depois começarem a estudar nas salas de aula, nessas escolas pelo Rio de Janeiro, enfim, tem que analisar também regionalmente, né? A gente está falando aqui de Rio de Janeiro, cada cidade, cada estado tem uma situação completamente diferente da outra. Então não tem outro jeito, não tem outro jeito a não ser decidir dessa forma. Me coloco no lugar dos pais, estou nesse lugar também, sei o que é o desespero, imagino que muitos, inclusive, estão com esse empecilho para poder voltar a trabalhar e tocar suas vidas, mas não vai ter outra forma da gente poder chegar a uma resolução com relação a esse assunto. Qualquer outra pode ser perigosa e levar a gente para um caminho completamente errado e até trágico. O que incomoda aí, situação. O que incomoda, sobretudo, é a impressão de que o futuro dessas crianças, né, que estão sendo instadas a voltar às aulas, né, não tem ninguém calculando isso, né? Não tem estudo, não tem base, é tudo feito de qualquer maneira, é tudo feito descuidadamente, é tudo feito no improviso, né? Não é a melhor forma, obviamente, de você retomar uma questão delicada como o ensino de crianças, tão importante, já considerando que esse ano letivo está duramente comprometido, dessa maneira. De repente se decreta, na segunda-feira volta. Até tenho curiosidade para saber, uma vez que Clara está lá, como é que estão as adesões das escolas, né? Se as escolas estão mesmo retomando as aulas, se há escola aberta, se há escola fechada, como é que tá essa visão aí em Caxias, Clara Neri? Pois é, André, o que eu percebi aqui é que a maioria das escolas, das creches e escolas maiores seguem fechadas. As creches menorzinhas, pequenininhas, já estão reabrindo. E o que me chamou a atenção também, foi uma coisa que o Rodolfo falou e que eu ouvi muito de alguns pais. A maioria está preocupada aí dessa volta. Comecei até com uma mãe que fala que o filho é alérgico, então ela está muito preocupada. E também a questão dos pequenos serem transmissores, né? E uma coisa que me chamou a atenção era de uma mãe falando que o comércio todo voltou aqui, né, na cidade. Então, ela está muito preocupada porque ela precisa voltar a trabalhar, mas não tem com quem deixar o filho, né? Agora que a creche voltou a funcionar, ela tem essa opção de botar, mas ao mesmo tempo ela está em dúvida, né? Ela está preocupada. Se ela volta a trabalhar e deixa a criança lá com risco de transmitir ou contrair a doença, ou se não trabalha, fica com a criança em casa e ali também não ganha o seu sustento, né? Então é uma coisa que tem chamado a atenção. Inclusive o comércio voltou contra uma ordem judicial e o prefeito Washington Reis vai ter que pagar uma multa diária aí de R$30 mil. Ele falou que vai recorrer, mas essa multa ainda segue de acordo com a ordem judicial. A Ana Tereza está me escrevendo aqui, um beijo para ela, mãe do Brenão, do Rafa e da Clara, dizendo, olha, sei o que é isso lá em casa com os 3, mas eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, né? Ela até mandou aqui um post que tem plantão materno, acho que é uma rede social, né? Que mandou uma mensagem dizendo o seguinte: pessoas com filhos pequenos sabem que se uma criança vai para a escola com purpurina, todas as outras voltarão para casa com ela.
por que você acha que isso não vai acontecer com o coronavírus? Não é hora de reabrir escolas. Enfim, eu não gosto, nem eu, Rodolfo, de ficar me metendo nessa discussão de qual é a hora, se é semana que vem, se é daqui a um mês. Eu só acho que esse tipo de coisa não tem que ser discutido por político, entendeu? Assim como também não acho que eu tenha que definir o que vai acontecer como jornalista. Eu só estou, mesmo como pai, desesperado, não vendo a hora, contando o dia. Sabe, o pessoal brinca que presidiário fica riscando na parede da cela o dia em que ele vai sair de lá de dentro. Tem aquele negócio de filme e tudo, eu tô lá riscando. Aí quando a gente tá riscando e achando que tá se aproximando, vem um novo anúncio do governador João Dória. Não será mais em agosto, agora é 8 de setembro. Aí você pega o calendário, estende mais um mês e vai lá. Ai, meu Deus do céu. Mas mesmo nessa situação, eu não quero que o meu filho vá para lá, seja um risco para ele, para outros, que ele possa também representar risco para outros. Enfim, tem que ser com gente que entende, que está capacitado, que estudou para isso, para dizer a hora. Não um político que, inclusive, quando pegou o coronavírus, ao invés de se tratar no seu próprio hospital, foi para um hospital privado, particular, em Botafogo, como disse a Clara Neri, né? Então, nesse tipo de político, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. E, Rodolfo, Rodolfo, de Caxias. E, Andreasa, só para complementar a informação em relação ao Rio de Janeiro, ao município do Rio, a gente trazia essa polêmica envolvendo as escolas particulares e o possível retorno também. Os professores das escolas fizeram uma assembleia e decidiram que não vão voltar, se as escolas decidirem pelo retorno, já que ainda tem a previsão da Prefeitura do Rio para o dia 10. Se as escolas voltarem, eles vão entrar em greve porque não se sentem seguros em voltar a dar as aulas nas escolas particulares. Tem aqui, Agatha, Rodolfo, a contribuição na nossa live no YouTube da Sandra, né? Ela diz, respondendo a pergunta por que as escolas particulares voltaram às aulas e não as públicas, ela diz, simples a resposta, porque os pais estão tirando seus filhos da escola, principalmente a educação infantil, no caso da rede privada. Então vejam, a Sandra apresenta aqui uma motivação que é econômica. As escolas estão perdendo clientes, estão perdendo alunos, correm o risco de quebrar, né? Então tem uma fundamentação econômica para essa volta. Ela diz, na educação infantil não existe obrigatoriedade de manter o aluno na escola. As escolas estão quebrando, faça pesquisa com diretores de escolas particulares e veja a quantidade de contratos findos. Isso é verdade. O próprio sindicato dos professores já deu um número pra gente falando que os cancelamentos de matrícula já chegam a 50% no estado aqui do Rio, nessas escolas de pequeno porte. Isso é a mais pura verdade. Essa dimensão econômica é importante. Mas eu insisto, critérios para a volta de aula, sobretudo de crianças pequenas. Primeiro tem que ter uma uniformidade, né, como eu disse aqui. E precisam ter, antes de tudo, a questão sanitária. Para a volta de crianças aos estudos, tem de ter, antes de tudo, a questão sanitária. Está dado, nesse momento, as condições para a volta das aulas? Eu tenho dúvida. Por exemplo, se o colégio da minha filha, e isso está sendo discutido em comissões e tal, uma vez aberta a janela, definida a volta, sindicatos fechando, pactuando para a volta e tudo mais, se determinar data X para a volta da escola da minha filha, não é obrigatoriamente que eu mandarei minha filha para o colégio. Também tem esse componente. Sim. Né? Sim. E aí, é isso aí. Inclusive, por isso essa mensagem anteriormente lida aí pelo Andreasa, o que vai ter também de pai que sem obrigatoriedade vai tirar e o que vai ter de escola quebrando, a gente vai fazer reportagem sobre esse assunto. É um outro lado do drama de tudo que a gente está vivendo e vai viver com relação à pandemia.